Bom, o grupo de pesquisa foi registrado no CNPq em 2002, quando eu vim da Universidade Federal de Santa Maria para Porto Alegre. Comecei a trabalhar com alguns alunos de trabalho de conclusão, né, do curso de Física, de bacharelado de Física Médica, e a partir desse envolvimento com o grupo, com os alunos, eu comecei a criar e desenvolver então um trabalho, buscar recursos de pesquisa e desenvolver um trabalho. O objetivo do grupo, ele é principalmente realizar projetos que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento na área tanto de aquisição, quanto de processamento, quanto de visualização, quanto de análise de imagens médicas, né? O que significam imagens médicas? São todos os processos nos quais se visualiza o corpo humano de alguma forma para fazer diagnóstico. Então, todo o nosso objetivo todo o nosso grupo, tudo aquilo que a gente desenvolve tem o objetivo de melhorar o diagnóstico médico, para a gente conseguir dar para o médico mais informações para que ele possa fazer um diagnóstico mais preciso e ajudar os pacientes. Bom, a gente desenvolve 4 linhas básicas de pesquisa no grupo. Uma linha que a gente trabalha na área de aquisição, controle de qualidade, dosimetria e imagens médicas. Um dos projetos principais dessa linha é um projeto onde a gente está desenvolvendo, é um projeto financiado pela FAPERGS, e é um projeto no qual a gente está desenvolvendo um sistema de informação que permita que se tenha informação sobre a dose de pacientes submetidos a imagens de tomografia computadorizada. Então a gente está desenvolvendo uma metodologia de aquisição de dados. Isso está sendo feito em vários hospitais de Porto Alegre e do interior. A partir dessa metodologia de aquisição de dose, a gente vai verificar a qualidade da imagem através de simuladores, e a gente vai fazer uma análise de qual é a dose que os pacientes estão sendo submetidos. A partir dessa dose e com a comparação com dados internacionais, a gente vai tentar otimizar a dose, que a gente chama. O que significa otimizar a dose? É reduzir a dose ao que os pacientes são submetidos, para diminuir aquilo que a gente chama de efeitos biológicos da radiação. Esse é um projeto. Uma outra área que a gente trabalha bastante, uma segunda área que a gente trabalha, é processamento e análise de imagens médicas. Então a gente desenvolve metodologias de processamento que auxiliam os médicos no diagnóstico. Um dos projetos que a gente tem nessa área é um projeto no qual a gente trabalha com imagens de pulmão, de tomografia computadorizada de pulmão, e a gente tenta analisar os nódulos dos pulmões, são estruturas, lesões que tem no pulmão, para tentar fazer com que o computador, ou seja, eu tenha métodos que permitam que a imagem possa ser analisada pelo computador e essa imagem possa ser classificada em termos de risco dessa lesão ser benigna ou maligna. Então, na realidade, a gente faz todo um cálculo matemático relacionado à forma, à estrutura das lesões, e a partir dessa classificação, a gente pode dar para o médico uma probabilidade de aquele nódulo daquela lesão ser maligno ou benigno. Então, além dele visualizar a imagem e usar a experiência visual dele que ele tem de interpretação, ele pode usar esse dado quantitativo para fazer o diagnóstico. Uma outra linha que a gente trabalha, que é muito forte, é uma linha de simulação que a gente usa, simulação de Monte Carlo. Simulação de Monte Carlo é uma técnica para a gente simular o que acontece quando, por exemplo, a radiação atravessa o corpo humano. Então, em vez da gente fazer experimentos com pacientes, que até é antiético, o que a gente faz é que a gente tem um paciente virtual, então a gente tem um paciente no computador, a gente pega e simula o que acontece com a radiação quando a radiação entra, a gente então simula como é que a imagem se forma. E daí, em vez da gente construir, por exemplo, um novo equipamento ou uma nova técnica, a gente testa isso com esse paciente virtual e analisando o que acontece virtualmente. E a última linha de pesquisa, que é uma linha de pesquisa mais recente que a gente tem desenvolvido, é aquilo que a gente chama de quantificação em medicina nuclear. Então, quantificação é quando a gente também extrai dados quantitativos de imagens na área de medicina nuclear. A gente tem trabalhado com uma técnica que se chama PET,
que é Positron Emission Tomography, que é uma técnica onde você usa um material radioativo ligado a uma molécula, e essa molécula vai marcar determinadas áreas, determinadas substâncias ou rotas metabólicas do corpo humano. Um projeto que a gente tem em colaboração com duas universidades estrangeiras, que é a Universidade de Groningen e a Universidade de Leuven, na Bélgica. Groningen é na Holanda e Leuven é na Bélgica. A gente tem desenvolvido um trabalho onde a gente faz imagens dinâmicas de PET, ou seja, a gente injeta esse material e a gente acompanha como é que esse material se comporta dentro do corpo. Então a gente faz aquilo que a gente chama de análise cinética. Então, a partir dessa análise, a gente consegue identificar problemas metabólicos que um paciente pode ter. Então, uma das pesquisas que a gente tem são pacientes, por exemplo, que têm esclerose múltipla. A esclerose múltipla é um tipo de inflamação que ocorre no cérebro. E esses pacientes, por exemplo, a gente faz uma análise de como é que essas inflamações se comportam através dessa injeção de material radioativo, utilizando um material radioativo que se chama, uma molécula, né, que se chama PK 11195, então uma molécula radioativa que entra no corpo e a gente acompanha como é que a inflamação se distribui no cérebro. E esses pacientes, então, por exemplo, são medicados. E ao serem medicados, a gente pode acompanhar, a gente pode fornecer ao médico o que está acontecendo com essa inflamação do ponto de vista de diminuição percentual, do quanto ela está diminuindo, ou quanto o medicamento está resolvendo ou não. Então isso a gente chama de quantificação e é uma linha bastante nova que a gente tem feito em colaboração com o Instituto do Cérebro aqui em Porto Alegre. O Unimed é um grupo bastante interdisciplinar, ele é formado por profissionais de diferentes áreas, porque esse tipo de problema de processamento e análise de imagens é um problema que necessita do pessoal da física, que tem muito conhecimento sobre a questão de qualidade e aquisição das imagens e análise, o pessoal da informática, porque isso exige uma grande quantidade de dados e muitas vezes a gente precisa processar esses dados e a gente precisa também bastante de programação, então os físicos e o pessoal da ciência da computação trabalha junto. Normalmente a gente também trabalha com o pessoal da engenharia, então a gente também tem uma equipe da faculdade de engenharia e naturalmente os nossos maiores colaboradores são os profissionais para os quais realmente a gente está trabalhando, que são os médicos, e a gente trabalha bastante com os dentistas, né? Porque a gente também tem trabalhos bastante interessantes com a área de implantodontia, ortodontia, né, na área também de imagens médicas. Então, é um grupo muito multidisciplinar. Bom, a melhor forma de divulgação da pesquisa científica é através da participação em congressos e publicação de artigos em revistas científicas. Então, o grupo todo, ele participa ativamente dos principais congressos nacionais da área, então Congresso Brasileiro de Física Médica, Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear, já que a gente atua bastante na medicina nuclear, Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, que também é um congresso que a gente participa bastante, e congressos internacionais. Os congressos internacionais, a gente, né, na própria, agora em agora em maio, a gente participou do Congresso Mundial de Física Médica e Engenharia Biomédica, que é realizado a cada 3 anos, e nesse congresso a gente foi com 5 trabalhos publicados, né, do grupo. Então essa é a melhor forma. Além disso, a gente publica em revistas, periódicos nacionais e internacionais, que é onde a gente tem a publicação dos nossos trabalhos mais consolidados. Nós temos colaborado com algumas empresas já há muito tempo, desde a nossa criação, por conta dessa conexão com a área médica hospitalar. A gente vem trabalhando com empresas já há algum tempo, inclusive fazendo projetos em cooperação.
Então, as nossas principais colaborações, elas são com algumas empresas aqui do próprio Tecnopuc, né, que trabalham aqui no Tecnopuc, como a Martini Science, o grupo RPH e a Protótipos 3D. São 3 empresas instaladas no Tecnopuc, com os quais nós trabalhamos juntos. Eles têm cofinanciamento das pesquisas. Temos principalmente financiamento de órgãos governamentais, né, que financiam pesquisas, né? Então CNPq, FINEP, FAPERGS, que são financiadores de pesquisa. Bom, é difícil a gente falar em tempo mínimo e tempo máximo. Na realidade, normalmente o tempo para a realização de uma pesquisa, ele depende da complexidade da pesquisa. Então, depende da complexidade da pergunta de pesquisa que é realizada. Então, se é um problema mais limitado, a gente pode desenvolver essa pesquisa em 1 ano, né, que eu diria que é o tempo médio para você desenvolver uma pesquisa com alcance limitado, bem delimitada, a gente consegue desenvolver. Normalmente, os financiamentos e os projetos de pesquisa que a gente desenvolve, eles têm no mínimo 2 anos. Né? Os que têm maior robustez, eles têm 2 anos. Normalmente, então, os financiamentos têm 2 anos e a gente, em alguns casos, a gente tem projetos de mais de 3, né? Que são de 3 anos ou de 4 anos. Mas esses são raros porque esses exigem um tempo muito maior de amadurecimento, em geral um problema muito maior e em geral ele necessita de mais recursos para ser suportado durante 4 anos, porque os recursos são necessários principalmente porque nenhum projeto de pesquisa é desenvolvido só pelo professor, ele é desenvolvido pelos professores em colaboração com os alunos, e aí os alunos, para eles se envolverem em pesquisa, eles ganham bolsas, e essas bolsas que são os recursos que a gente necessita para fazer a pesquisa se desenvolver. Além, naturalmente, de recursos para a gente ter infraestrutura. E infraestrutura significa computadores, softwares principalmente. A gente tem simuladores, então a gente tem objetos que simulam corpos humanos, então daí a gente também precisa confeccionar, a gente precisa adquirir esses equipamentos. Então, o tempo, na realidade, acaba sendo muito mais relacionado ao tipo de problema e aos recursos que a gente tem. Normalmente, a gente acaba sendo limitado por esses recursos, ou seja, dependendo do recurso, a gente consegue ir até um certo ponto da pesquisa. Na realidade, a gente, por uma questão de pessoal e de foco, o critério para uma pesquisa ser realizada no grupo ou pelo grupo é que ele esteja relacionado a um problema que é da nossa competência. Então, na realidade, nessas 4 áreas que eu comentei, que são a área de controle de qualidade e dosimetria, a área de processamento e análise de imagens médicas, na área de simulações de Monte Carlo e na área de Monte Carlo em medicina nuclear, na área de quantificação em medicina nuclear, a gente realmente, quando os projetos são propostos, ou são propostos às vezes por uma empresa que quer fazer algum tipo de projeto, quando eles vêm propostos e eles cabem dentro das nossas competências, naquilo que a gente sabe fazer, a gente acaba, em geral, verificando a possibilidade, né, de equipe, de ter, e daí a gente faz. Então, na realidade, a gente acaba não assumindo projetos que não estejam dentro do escopo daquilo que a gente faz, dos nossos objetivos.